Tem grande biodiversidade, oferece proteção aos solos e participa da regulação do clima. Vale salientar também que a região norte é atravessada nos estados do Pará, do Amapá, do Amazonas e de Roraima pela linha do Equador. A influência das baixas latitudes condiciona elevadas temperaturas ao longo do ano. As chuvas frequentes e abundantes na região, entre outros fatores, ocorrem pelas condições da circulação das massas de ar e da baixa altitude. Essas características, principalmente a constante umidade, que é decorrente também da grande extensão de sua rede hidrográfica, criaram condições propícias para o desenvolvimento da gigantesca diversidade biológica encontrada na floresta equatorial amazônica. Ocupando uma vasta área da América do Sul, é a maior parte do norte do Brasil, a vegetação dessa região é composta de árvores altas e frondosas e de copas entrelaçadas. Entre elas ainda se intercala a vegetação de pequeno e médio porte. Em relação ao relevo e à hidrografia, podemos dizer que a maior parte do relevo encontrado na região norte é composta de terrenos com baixas altitudes, planícies e depressões que são delimitados por planaltos nas porções norte e sul da região. O relevo com pouca declividade facilita a navegação. A bacia amazônica é formada pelo rio Amazonas e por seus caudalosos afluentes. O rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e volume de água. Os rios e os estreitos cursos de água que adentram a densa mata nativa, chamados igarapés, são as principais vias de comunicação e transporte na região norte. Além disso, as populações ribeirinhas dependem deles para sobreviver por meio da pesca. Exploração hidrelétrica. Apesar do grande volume hídrico da região norte, o aproveitamento hidrelétrico de seus rios é muito pequeno. As principais usinas hidrelétricas são as de Samuel, no rio Jamari, e a de Balbina, no rio Uatumã, ambos na bacia amazônica, e a usina de Tucuruí, no rio Tocantins. A construção das usinas nos terrenos baixos da Amazônia provocou o alagamento de grandes áreas, destruindo a biodiversidade e obrigando a transferência da população local. A necessidade de geração de energia elétrica para sustentar o desenvolvimento industrial e rural, como por exemplo a eletrificação do campo, levou o governo federal a planejar a construção de pelo menos 3 novas usinas na região: Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia, e Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. É interessante, pessoal, vocês perceberem o seguinte: o potencial hídrico da região amazônica para a produção de energia elétrica. E é interessante que vocês percebam também os impactos ambientais causados pela construção dessas usinas hidrelétricas. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, no Rio Xingu, no Paraná, foi uma das construções onde
ocorreram assim muitas polêmicas. Estudos sobre os impactos ambientais que visam orientar o desenvolvimento de estratégias para torná-los menores antecedem a aprovação dos projetos de implantação das usinas hidrelétricas. Ou seja, antes de se construir uma usina hidrelétrica, é necessário fazer vários estudos de impacto ambiental. Mesmo assim, o projeto das novas usinas na bacia amazônica tem provocado muitas críticas de especialistas que questionam a sua viabilidade econômica e ambiental. Podemos citar, pessoal, como exemplo, a construção da usina de Belo Monte. A construção dessa hidrelétrica trouxe muitos problemas ambientais para a sociedade. Como esse ambiente é dominado pela presença da floresta amazônica, temos um conjunto de paisagens bem diferentes da nossa região Nordeste. Eu tinha até falado para vocês em outras aulas, dando o seguinte exemplo. Aqui é comum visualizarmos carros de estudantes que transportam os alunos do meio rural para o meio urbano ou de bairros mais afastados para escolas situadas no centro da cidade. Nessa região norte, é comum esse transporte ser realizado por meio de barcos, porque a utilização dos rios como via de transporte é muito comum nessa região. Lembre-se, na região norte encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo. O que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto de rios. Nesse conjunto de rios, há um rio que é o principal, que recebe as águas dos outros rios. O rio Amazonas é o maior rio do mundo, em tamanho e em volume d'água. E há outros rios também enormes, como os rios Negro e Solimões, Tapajós, Madeira e por aí vai. Deu para entender? Na próxima aula, iremos tratar de outros aspectos da região norte. Fiquem atentos às informações que eu irei colocar no Eclés. Até mais e fiquem com Deus.